Eles acreditavam que era apenas um navio de abastecimento. Abril de 2025. O sol está a nascer e o Mar Vermelho está calmo. Mais um dia numa área dividida entre o conflito e a paz. Um frágil cessar-fogo entre os Estados Unidos e os Houthis foi declarado apenas alguns dias antes. Sem escalada aberta, sem ataques diretos. Mas e essa trégua? Acidentes não estavam incluídos. Os drones continuavam a operar. E isso certamente não fez com que a desconfiança desaparecesse. Além disso, um submarino norte-americano opera silenciosamente nessas águas. O USS New Mexico, um submarino de ataque do tipo Virginia. 230 pés de profundidade. Observando. Ouvindo. À espera. Entretanto, um operador de sonar Houthi detecta um grande objeto. Sem escolta. Sem cobertura. Um sinal lento perto da costa do Iêmen. O que é que ele supõe? Um navio de logística. Assim, lançam um veículo subaquático não tripulado, UUV, carregado com explosivos. Estão a apontar para algo muito mais perigoso. Mas não tem consciência disso. E a trégua ainda estava em vigor? Vai ser quebrada. Não houve danos ao USS New Mexico, mas esse não era o objetivo. Porque é um fracasso na guerra submarina ser avistado. Tocou? Isso nunca tinha sido feito antes. E agora todos os procedimentos entraram em ação quando aquele UUV tocou o casco, mesmo que não tenha explodido. Não teve nada a ver com um arranhão no aço. O que isso significava era o seguinte. Eles atingiram um submarino americano, numa zona de conflito, enquanto há um cessar-fogo. Os UI e os Houthis tinham anunciado um cessar-fogo temporário poucos dias antes deste incidente. Nem um único golpe. Nenhuma escalada. No entanto, esse cessar-fogo era instável, não oficial, baseado na contenção mútua e frágil. Acidentes não estavam cobertos. Drones subaquáticos não estavam cobertos. Além disso, os submarinos americanos não estavam, sem dúvida, incluídos, uma vez que os assinantes dos EDZs pertencem a um grupo separado. Eles são mais do que simples armas. São recursos valiosos. Plataformas que recolhem informações, lançam mísseis de cruzeiro e, occasionalmente, auxiliam unidades de operações especiais. Não se está apenas a provocar a marinha se interferir com um deles. Está a provocar um componente de nível 1 da defesa americana. Não havia superfície do USS New Mexico. Não conseguiu acender. Mas não precisava. Em menos de 3 segundos, o grupo de ataque Eisenhower recebeu o sinal. Depois disso, os protocolos assumiram o controle. Porque a reação sempre pressupõe o pior, independentemente de o ataque ter sido intencional ou não. É assim que funciona. O submarino primeiro verifica se não há danos graves. Todos os dados dos sensores, incluindo características térmicas, magnéticas e acústicas, são então transmitidos para a cadeia de comando. E as luvas são tiradas depois que a ameaça é verificada. Vamos esperar para ver. Ninguém diz. Porque esperar para ver mata pessoas no Mar Vermelho. Como resultado, os analistas norte-americanos já sabiam a localização de lançamento do drone, a sua trajetória e, provavelmente, os seus programadores. Enquanto os Houthis ainda tentavam determinar o que o seu UUV tinha realmente atingido. Se foi um acidente ou não, é irrelevante. O mecanismo é ativado quando se entra em contato com um submarino norte-americano. A máquina estava agora em movimento. Não foi um submarino qualquer que eles atingiram. Era o submarino de assalto da classe Virginia USS New Mexico SSN 779, que foi projetado com um único objetivo em mente: domínio submerso. E os Houthis poderiam simplesmente ter escolhido um novo alvo se estivessem cientes disso. Vamos analisar isso. Como o USS New Mexico é movido a energia nuclear, ele pode permanecer submerso por meses sem vir à superfície. Não precisa de ar. Não precisa de combustível. Silencioso como um fantasma. Ele simplesmente desliza pelo mar. Revestimentos anecoicos, que são essencialmente painéis de borracha que absorvem o sonar, envolvem o seu casco. O seu propulsor reduz o ruído a quase zero, pois é um jato de bomba em vez de uma hélice.
Não é possível antecipar este submarino. Ele não é visível. Só quando ele se vai é que percebemos que ele existia. Não é apenas astuto, é arriscado. Pode lançar equipas de operações especiais através de um abrigo de convés seco e está equipado com torpedos Mark 48 e mísseis de cruzeiro Tomahawk. Tem presas reais e faz normalmente parte de um plano muito maior, como perseguir outros submarinos, mapear perigos ou recolher informações. A parte estranha vem a seguir. As pessoas do Novo México mantiveram a calma quando o UUV se aproximou. Nem mesmo a profundidade mudou. Ele realizou os seus exercícios. O UUV que se aproximava foi detectado pelo operador do sonar. Lento, de perfil pequeno e estranhamente agressivo. Era direcionado. Não era lixo ou uma mina. E estava a lhe aproximar-se rapidamente. O submarino fez uma manobra lateral em silêncio. O UUV não explodiu, mas arranhou o casco. No entanto, essa interação foi suficiente. Todos os marinheiros na sala de controlo compreenderam o que isso significava. O capitão não gritou. Não precisava. Todas as semanas, a tripulação prepara-se para isto. Enviaram um comando silencioso. Pacotes de dados que são transmitidos. Os canais seguros estão agora operacionais. Além disso, o Eisenhower Strike Group já estava a receber telemetria tática completa, mesmo que o mundo acima permanecesse em silêncio. Vetor de lançamento. Assinatura do sonar. Velocidade e rumo. Ninguém a bordo do USS New Mexico tinha a certeza se o ataque era intencional, mas tinham a certeza de uma coisa. Não havia perguntas sem resposta. O grupo de ataque Eisenhower já estava no local e não esperou até que o UUV fizesse contato com o casco. As situações não são monitorizadas por grupos de ataque de porta-aviões. Eles agem. O sinal chegou como um fluxo de dados do Centro de Informação de Combate do USS Dwight D. Eisenhower. Retornos do sonar. Relatórios de contacto e uma mensagem importante. Sem voz. Sem atrasos. Contacto com o submarino. UV desconhecido. Proximidade do casco verificada. Não é um exercício. É hora de partir. O radar do Eisenhower girou. Os contratorpedeiros do grupo ativaram o rastreamento à superfície e subaquático. Pods de interferência foram preparados pelas equipas de guerra eletrônica. Por precaução, os sistemas de combate Aegis começaram a reunir soluções de tiro. O pânico não era o problema aqui. Tem a ver com postura, porque um ataque a um submarino do ZUE, deliberado ou não, afeta toda a situação. Mesmo que o cessar-fogo estivesse em vigor. Em teoria, um contratorpedeiro da classe Berg nas proximidades, ou USS Gravely, ativou os sinais do sonar para procurar mais drones. Armados com sonoboias e sensores anti-submarinos, os aviões P-8 Poseidon decolaram de um aeroporto no Djibouti. Além disso, EA-8G para cegar as comunicações, interferir no radar inimigo e obscurecer as atividades dos veículos numa névoa digital. Os Growlers da ala aérea do Ike começaram a circular em alta altitude. Um dos rigorosos protocolos de combate seguidos pela Marinha do ZUE é extremamente óbvio. Você entra em ação se um recurso estratégico for minimamente afetado. Portanto, as Forças Armadas dos EU já haviam aprovado uma reação em níveis, mesmo que o público ainda não soubesse que algo havia ocorrido. Restrita, precisa e instantânea. Operação Deep Pinpoint foi o nome inicial da operação. Apenas uma redução do perigo, não uma retaliação ou escalada. O posto de comando do Eisenhower emitiu a primeira diretiva, que era criar um pacote de ataque multidomínio. Isso exigia apoio aéreo coordenado, além de mísseis de cruzeiro lançados do mar. Garantir que todos entendessem a mensagem e neutralizar o local de lançamento do UUV eram os únicos objetivos. Com mísseis de cruzeiro Tomahawk abastecidos com um alvo GPS fixo, local fortificado a oeste de Ras Issa, que se pensava abrigar sistemas de drones. As portas do VLS abriram-se com um rangido no USS Grimley.
Um avião de radar Hawkeye I-2D coordenava o espaço aéreo acima do grupo de ataque e 2 EA-18G Growlers, jatos, de guerra eletrônica destinados a cortar as comunicações inimigas e cegar o seu radar, estavam diretamente atrás dele. A onda inicial é essa. A segunda onda foi mais agressiva. Equipados com GBU-38 JADAMs e AGM-154 GSAUs, armas conjuntas de longo alcance e bombas inteligentes capazes de atingir alvos fixos com precisão a dezenas de quilômetros de distância. 4 FA-18. Super Hornets catapultaram-se do convés de voo do Eisenhower. Era tudo uma questão de timing. Os primeiros a entrar, os Growlers transmitiram interferência de espectro em frequências sob o controle dos Houthis. A confusão tomou conta da rede. Os radares inimigos ficaram offline e as antenas parabólicas ao longo da costa ficaram escuras. Os Hornets chegaram então, voando rente à água para evitar qualquer vestígio de cobertura de radar, enquanto voavam rapidamente e baixo ao longo da costa do Iêmen. Os seus alvos? O centro de controle UV em Ras Issa é o principal. O secundário é um retransmissor de comunicações local que se pensa que dirige os movimentos dos drones. O terceiro é um pequeno depósito de armas que foi descoberto por imagens térmicas durante a realização de passagens ISR. Os Tomahawks atacaram primeiro, silenciosamente, rapidamente e por um longo tempo. Cada um detonou nas profundezas do edifício após perfurar o telhado reforçado com uma ogiva de fusível retardado. Os JADAMs chegaram em seguida, silenciosos até o último momento, seguindo atrás a 20,000 pés. A costa foi abalada por explosões, mais significativo ainda. Não houve fogo de retorno quando os incêndios começaram. Nenhuma resposta antiaérea. Nenhuma retaliação. Nenhum radar bloqueado. Isso forneceu aos comandantes todas as informações de que precisavam. O local os pegou de surpresa. Os Houthis não tinham ideia de que o submarino estaria ao alcance, muito menos que lançaria um pacote completo de retaliação em questão de minutos. E a mensagem era óbvia para todos que estavam a assistir, estivessem em Moscovo, Damasco ou Teherão. Se tocar na plataforma errada, o céu cairá. Embora toda a ação tenha durado menos de 7 minutos, ela mudou as regras do Mar Vermelho da noite para o dia. O ataque terminou. 3 acertos confirmados em 7 minutos, sem mortes americanas. No entanto, o dano foi estratégico, além de físico. E esse é o tipo de dano que perdura em combate. A história foi contada por redes Houthi interceptadas. Primeiro silêncio, depois caos. Unidades ficando sem comunicação, comandantes dando instruções parciais, equipas terrestres tentando redirecionar através de frequências de backup e outras simplesmente desaparecendo do mapa. São alguns exemplos. O UUV, independentemente da estrutura de comando que o lançou, parou de comunicar. No Cell, plataformas IS, como o Mk-40C Triton, mantinham vigilância. Eles monitorizavam sinais, tráfego de veículos e assinaturas de calor em toda a área. Caminhões armados foram vistos a sair em alta velocidade das imagens do Triton. Alguns simplesmente pararam, enquanto outros seguiram para o interior. Ninguém ficou para defendê-lo. Não foi exatamente um bombardeio em grande escala. Tem a ver com a captura de território ou a destruição de infraestruturas. Havia uma mensagem. Os drones podem ser atingidos. Até os contratorpedeiros são alvos. No entanto, nunca se toca num submarino. Não em mares estrangeiros. Não perto de um grupo de porta-aviões. Não sem repercussões. Além disso, a resposta do CENTCOM foi inequívoca, apesar da falta de declaração pública da Casa Branca. O objetivo continua a ser a desaceleração, mas os bens americanos serão protegidos, se necessário. Interpretação? Continuamos a observar. Tentem novamente. Não pensaremos 2 vezes. Houve uma mudança silenciosa depois disso. As rotas de patrulha foram modificadas pelos submarinos americanos na área.
Os grupos em ataque reforçaram a sua cobertura aérea. Além disso, a coordenação ao longo da rota do Mar Vermelho foi reforçada pelos países da coligação, desde a França ao Reino Unido. As redes de propaganda dos Houthis também ficaram em silêncio. Não houve vídeos de vitórias. Não houve relatos de aviões abatidos, apenas vídeos reaproveitados de ataques anteriores. Nenhum deles correspondia aos eventos reais. Em público, o incidente foi apagado, porque agora todas as equipas de radar, operadores de comunicações e equipas de lançamento de drones Houthis estão cientes. É brincar com fogo se visa algo sob a superfície. E da próxima vez pode não ser um tiro de aviso. A verdadeira questão é agora. Não poderia ter sido um acidente? E se um navio de abastecimento nunca tivesse sido o objetivo do UUV? E se os alvos fossem conhecidos dos Houthis ou dos seus conselheiros? Porque tudo muda como resultado disso. Os critérios simplesmente mudaram se isto foi apenas um teste, uma sondagem ou um sinal. E não apenas no Mar Vermelho. A capacidade é mais importante na guerra subaquática do que o objetivo. Não importa se você pretendia chegar tão perto de um submarino se demonstrou capacidade para fazê-lo. Você mostrou que pode fazê-lo agora. E isso é uma linha vermelha para a Marinha dos Viziers Dale. Os submarinos da classe Virgínia são mais do que apenas equipamento militar. São recursos valiosos. Num teatro de operações de alto risco, são olhos, ouvidos e talvez a primeira opção de ataque. Eles não saem para tirar fotos. Não fazem anúncios. O silêncio falha se um deles é notado ou, pior ainda, tocado. E é tudo uma questão de silêncio. Portanto, isso cria uma porta difícil de fechar se os Houthis não conseguirem usar um UUV para alcançar um submarino, nem que seja uma vez. Da próxima vez, pode não ser apenas um roçar no casco. Pode ser um impacto direto, uma brecha ou uma detonação. E se isso acontecer, a luva é tirada, com ou sem cessar fogo, porque é possível escapar impune após derrubar um drone. Um contra-torpedeiro pode até ser atingido e usado como propaganda. Mas um submarino? Não é a mesma coisa. Se você acha que isso não é possível, lembre-se de que já existem drones subaquáticos em uso. Além disso, submarinos como o USS New Mexico estão agora em serviço. Um sinal fraco, uma identificação incorreta e um julgamento precipitado numa sala de controlo que nunca tem uma segunda oportunidade são tudo o que é necessário. Então, tudo muda. O que achas? Achas que os Houthis vão realmente tentar atacar um submarino dos Dius? Vale mesmo a pena correr esse risco para um grupo como esse? Ou um ataque desse tipo era inevitável? Partilhe a sua opinião na seção de comentários. Acha que os drones que operam debaixo de água representarão um perigo grave no futuro? Ou ainda acredita que os submarinos são demasiado perigosos e silenciosos para serem atacados? Lemos todos os seus comentários, por isso não se esqueça de deixar o seu. E clique no botão Gosto para nos dizer que concorda. Se este cenário o fez pensar ou lhe deu uma ideia melhor de como um conflito subaquático poderia ocorrer.